Olá, meus irmãos! Nesse vídeo vou estar trazendo o estudo bíblico de congregação do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, que vai ser estudado na reunião meio de semana do dia 5 a 11 de abril. Espero que todos gostem. Parágrafo 1 e 2. Pergunta: que tipo de viagem Paulo estava para fazer e com o que ele talvez estivesse preocupado? Resposta: Paulo estava prestes a fazer uma longa e desafiadora viagem marítima como prisioneiro, indo a Cesareia até Roma, uma distância de mais de 3.000 quilômetros. Ele provavelmente estava preocupado com os perigos da viagem, pois já havia enfrentado naufrágio e passado um dia e uma noite em mar aberto. Além disso, a viagem seria bem diferente das anteriores, pois agora ele era um prisioneiro sendo levado para ser julgado pela autoridade mais poderosa do mundo daquela época, César. Ele poderia estar refletindo sobre a possibilidade de ser condenado à morte e também sobre os perigos naturais que enfrentariam no mar. Parágrafo 3. Pergunta: o que Paulo estava decidido a fazer e o que vamos analisar nesse capítulo? Resposta: apesar dos perigos e incertezas, Paulo estava decidido a cumprir sua comissão de pregar as boas novas do reino de Deus, mesmo diante de autoridades seculares. Ele não permitiu que a necessidade sufocasse sua alegria no ministério, reconhecendo que não podia controlar tudo e confiando em Jeová. Neste capítulo, vamos acompanhar essa viagem histórica de Paulo e analisar como o exemplo dele pode nos beneficiar hoje, fortalecendo nossa determinação de cumprir nosso ministério com coragem e fé. Pergunta de número 4. Em que tipo de embarcação Paulo começou sua viagem e quem estava com ele? Resposta: Paulo começou sua viagem em um navio mercante que vinha de Adramítio, um porto na Ásia Menor. Esse tipo de navio não era projetado para passageiros, especialmente prisioneiros, oferecendo pouco ou nenhum conforto. Infelizmente, Paulo não estava sozinho. 2 cristãos estavam com ele, Aristarco e Lucas, o escritor do relato em Atos. Eles talvez tenham embarcado como servos de Paulo ou pagado passagem para acompanhá-lo, mostrando sua lealdade e apoio. Pergunta do parágrafo 5. Que companheirismo Paulo pôde ter em Sidom e o que podemos aprender disso? Em Sidom, o oficial romano Júlio permitiu que Paulo desembarcasse para visitar os irmãos cristãos. Isso mostra que Paulo recebeu um tratamento diferenciado, talvez por ser cidadão romano e ainda não ter sido condenado. Os cristãos de Sidom mostraram hospitalidade e cuidado, o que deve ter sido muito encorajador para Paulo. Podemos aprender a importância de demonstrar hospitalidade amorosa, o que fortalece e anima nossos irmãos, especialmente os que enfrentam desafios. Parágrafo do 6 ao 8. Pergunta: como foi a viagem de Paulo desde Sidom até Quinido e que oportunidades Paulo provavelmente aproveitou para pregar? Resposta: a viagem de Paulo foi difícil, com ventos contrários, tornando a navegação lenta e perigosa. Mesmo assim, Paulo provavelmente aproveitou cada oportunidade para pregar. Os prisioneiros, soldados, tripulantes e pessoas dos portos. Em Mirra, trocaram de embarcação, embarcando num navio egípcio que transportava trigo e levava 276 pessoas, aumentando ainda mais a oportunidade de pregação.
Ao chegarem com dificuldade a Quinido, fica evidente que as condições de navegação estavam se agravando, testando a paciência e coragem de todos a bordo, inclusive de Paulo. Agora, nesse ponto, gente, vamos criar alguns comentários do quadro da página 204. Viagem marítima e rotas comerciais é o título do quadro. Então, no primeiro parágrafo desse quadro, o ponto alto é que os navios do mundo antigo não eram feitos para passageiros, mas sim para transportar cargas. E isso mostra que as viagens eram desconfortáveis e difíceis, especialmente para alguém como Paulo, que viajava como prisioneiro. As pessoas tinham que se adaptar e depender de navios mercantes que iam na direção desejada. No segundo parágrafo, o ponto alto é de que os passageiros dormiam no corvéis e precisavam levar tudo o que usariam, como comida e cobertores. Então, as condições das viagens eram bem rudimentares, exigindo preparo físico e mental. Isso destaca a coragem e resiliência de Paulo e seus companheiros ao enfrentar tais dificuldades para cumprir sua missão. E no último parágrafo desse quadro, o ponto alto é de que as viagens dependiam dos ventos e não havia navegação segura no inverno. Então, o clima tinha papel crucial nas viagens marítimas, o que tornava a jornada imprevisível e até perigosa. Viajar fora dessa época apropriada representava um risco sério, algo que Paulo enfrentaria logo depois, como veremos nos relatos de Atos. Agora vamos analisar o segundo quadro da página 8, que tem como tema os ventos contrários do Mediterrâneo. No primeiro parágrafo, fala sobre os ventos no verão, junho a setembro. Durante o verão do hemisfério norte, os ventos geralmente sopravam de oeste para leste, facilitando viagens no sentido leste. Paulo se beneficiou disso ao retornar de sua terceira viagem missionária. Então, o ponto alto é de que as condições favoráveis de vento no verão ajudavam viagens rápidas rumo ao leste. O segundo parágrafo mostra sobre as dificuldades para navegar rumo ao oeste, pois ir para o oeste dependia muito dos ventos. E no inverno, ciclones e tempestades tornavam as viagens extremamente perigosas, com vento fortes e chuvas e até neve. Então, o ponto alto é de que as condições climáticas adversas no inverno aumentavam os riscos das viagens marítimas. No terceiro parágrafo, vemos as alternativas próximas à costa, onde navios, às vezes, conseguiam navegar ao norte e depois para o oeste usando ventos e correntes ao longo da costa. Foi o caminho que Paulo inicialmente sugeriu. Mesmo assim, os ventos contrários podiam complicar a viagem. Então, o ponto alto é que, mesmo com planejamento, os ventos podiam frustrar rotas previsíveis. E o quarto parágrafo fala sobre rota planejada versus a realidade, Então, o navio de grãos provavelmente tentou evitar os ventos contornando Chipre, mas a época do ano trouxe dificuldades inesperadas que mudariam o rumo da viagem. Então, o ponto alto é de que, mesmo rotas pensadas estrategicamente, não garantiriam a segurança. Paulo enfrentaria desafios ainda maiores. Então, esse foi o estudo bíblico de congregação. Espero que todos tenham gostado. E, se quiserem, podem dividir os comentários, deixando para que mais pessoas comentem. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. E quem não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Quem puder, deixe um comentário
e compartilha com o irmão que precisa saber dessas marcações. Obrigada e até o próximo vídeo.